Minha mão tremia segurando o celular dele enquanto lia a última mensagem. Ela está pronta para a transferência final, vamos esvaziar tudo amanhã. Atrás de mim, ouço seus passos descalços no corredor do ashram. E sei que tenho 30 segundos antes que ele descubra que entrei no escritório proibido. Deixa eu te contar como cheguei até aqui, porque nada disso fazia sentido 3 anos atrás quando conheci Mestre Aurélio em São Paulo. Eu era só mais uma paulistana perdida, trabalhando num call center que sugava minha alma, morando num apartamento minúsculo na Zona Leste, acordando todo dia às 5 da manhã para pegar metrô lotado. Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e naquela época eu estava completamente vazia por dentro. Meu relacionamento de 7 anos tinha acabado 6 meses antes. Minha mãe tinha falecido de câncer no ano anterior, e eu me sentia como um zumbi andando pela cidade sem propósito nenhum. Foi minha colega de trabalho, a Renata, que me levou naquela primeira palestra. Ela não parava de falar sobre esse guru incrível que tinha mudado a vida dela, que ensinava meditação e autoconhecimento, que tinha uma energia transformadora. Eu resisti por semanas porque achava tudo muito esquisito, mas num dia particularmente horrível, depois de levar bronca do supervisor e derramar café na minha única calça social boa, aceitei ir com ela. O evento era num salão alugado perto da Avenida Paulista. Quando entrei, fiquei surpresa com quantas pessoas havia ali, umas 200 no mínimo, sentadas em almofadas no chão, todas em silêncio esperando ele aparecer. Tinha gente de todo tipo, jovens, velhos, executivos de terno, hippies de dreadlock, senhoras elegantes com joias caras. O ar cheirava a incenso de sândalo e havia velas por todos os lados, criando uma atmosfera quase hipnótica. Quando o mestre Aurélio entrou, confesso que senti algo diferente. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos compridos presos num coque, barba bem cuidada, vestindo roupas brancas simples mas impecáveis. Tinha aquele jeito sereno, aqueles olhos que pareciam ver através de você, aquele sorriso gentil que te fazia sentir acolhida. Ele começou a falar sobre dor, sobre perda, sobre como a sociedade moderna nos desconectou de nossa essência espiritual, e cada palavra parecia ter sido escrita especificamente para mim. Ele falou sobre sua jornada, como tinha sido um empresário bem-sucedido em Belo Horizonte até perder tudo num golpe financeiro, como isso levou à beira do suicídio, como encontrou iluminação nas montanhas do Nepal durante 3 anos de retiro silencioso. Dizia que agora sua missão era ajudar outras almas perdidas a encontrarem seu caminho, que o dinheiro não importava mais, que estava ali apenas para servir. Tudo soava tão genuíno, tão puro, tão diferente de tudo que eu conhecia. No final da palestra, ele ofereceu sessões individuais gratuitas para quem quisesse conversar. Eu me inscrevi sem pensar 2 vezes. 2 semanas depois, estava sentada na frente dele numa sala pequena decorada com tapetes indianos e imagens de divindades que eu não reconhecia. Aquela conversa de 1 hora mudou tudo. Ele parecia saber exatamente o que eu estava sentindo, identificou bloqueios emocionais que eu nem sabia que tinha, me fez chorar quando falou sobre minha mãe e sobre como eu carregava culpa por não ter estado presente o suficiente nos últimos meses dela. Mestre Aurélio me disse que eu tinha um potencial espiritual enorme, que minha dor não era castigo mas um chamado para evolução, que eu tinha sido escolhida para um propósito maior. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me via, me entendia, se importava. Ele me convidou para participar do grupo de estudos que se reunia toda quinta-feira à noite, e eu aceitei imediatamente. Nos primeiros meses, foi maravilhoso. O grupo era formado por umas 15 pessoas, e todos eram incrivelmente acolhedores. Fazíamos meditações guiadas, estudávamos textos espirituais de várias tradições, compartilhávamos nossas experiências e desafios. Mestre Aurélio conduzia tudo com uma sabedoria que parecia inesgotável, sempre tinha a resposta certa, sempre sabia exatamente o que cada um precisava ouvir. Eu comecei a me sentir parte de uma família, algo que não tinha desde que minha mãe morreu. Ele introduzia os ensinamentos aos poucos. Primeiro foram técnicas simples de respiração e visualização. Depois vieram os mantras especiais que ele dizia ter recebido diretamente de seus mestres no Himalaia. Em seguida, começou a falar sobre energias negativas que nos cercavam, sobre como a sociedade estava contaminada por vibrações baixas, sobre a importância de nos protegermos criando um círculo sagrado de pessoas elevadas espiritualmente. Fazia todo sentido na época.
Eu comecei a mudar minha vida seguindo suas orientações. Cortei contato com amigos que ele dizia que drenavam minha energia, incluindo pessoas que eu conhecia desde a adolescência. Parei de ver meu pai e minha irmã porque Mestre Aurélio identificou que eles eram âncoras kármicas que me prendiam a padrões antigos de sofrimento. Mudei minha alimentação seguindo uma dieta específica que ele prescreveu para limpar meus chakras. Comecei a acordar às 4 da manhã para fazer as práticas espirituais que ele recomendava antes de ir trabalhar. 6 meses depois de conhecê-lo, ele anunciou que estava inaugurando um centro espiritual permanente, um ashram nos arredores de Atibaia, no interior de São Paulo. Disse que estava procurando discípulos comprometidos que quisessem viver em comunidade, dedicando suas vidas ao crescimento espiritual e ao serviço aos outros. Ofereceu vagas para 10 pessoas do grupo, e eu fui uma das escolhidas. Senti como se tivesse ganhado na loteria espiritual. Meu pai ficou desesperado quando contei que ia largar meu emprego e me mudar para um ashram. Ele tentou me convencer a não ir, disse que aquilo parecia seita, que eu estava sendo manipulada, que deveria procurar um psicólogo. Brigamos feio. Eu disse coisas horríveis que me arrependo até hoje. Chamei ele de limitado, de espiritualmente atrofiado, de invejoso da minha evolução. A última coisa que ele me disse foi que as portas da casa dele estariam sempre abertas quando eu caísse em mim. Eu saí batendo a porta. O ashram era lindo, não vou mentir. Uma propriedade enorme com casa principal, chalés para os residentes, horta orgânica, lago para banhos rituais, templo de meditação todo decorado com símbolos sagrados. Ficava no meio da mata, cercado de montanhas, com uma vista de tirar o fôlego. Parecia o paraíso na terra. Mestre Aurélio morava na casa principal com mais 4 discípulos veteranos, enquanto nós novatos ficávamos nos chalés compartilhados. A rotina era intensa. Acordávamos às 4 da manhã para a meditação coletiva que durava 2 horas. Depois vinha o café da manhã frugal, seguido de trabalho manual, cada um tinha suas tarefas designadas. Eu trabalhava na horta pela manhã, na cozinha à tarde. Tínhamos sessões de estudo espiritual, mais meditações, rituais específicos conforme as fases da lua, trabalhos energéticos individuais e em grupo. Dormíamos por volta das 9 da noite. Não tinha televisão, internet limitada apenas para emergências, contato mínimo com o mundo externo. Mestre Aurélio dizia que os primeiros 6 meses eram cruciais para nossa desprogramação social, para limpar toda a poluição mental que a sociedade tinha colocado em nossas cabeças. Fazia sentido. Eu me sentia cada vez mais leve, mais conectada, mais em paz. Ou pelo menos era isso que eu acreditava na época. As coisas começaram a mudar sutilmente depois que completei 1 ano no ashram. Mestre Aurélio começou a dar atenção especial para mim. Dizia que eu tinha progredido mais rápido que os outros, que minha luz espiritual estava brilhando intensamente, que eu estava pronta para ensinamentos mais avançados. Fui convocada para sessões privadas com ele, inicialmente 1 vez por semana, depois 3 vezes, depois quase todo dia. Nessas sessões, ele aprofundava conceitos espirituais complexos, me ensinava técnicas secretas de meditação, dizia que eu tinha potencial para me tornar uma mestra também, que um dia eu ajudaria a expandir o trabalho dele pelo Brasil. Eu me sentia especial, escolhida, importante. Ele começou a me dar pequenas responsabilidades, como conduzir algumas meditações para o grupo, supervisionar o trabalho de outros residentes, organizar os rituais mensais. Foi também nessa época que ele introduziu o conceito de desapego material total. Disse que para alcançar a iluminação verdadeira, precisávamos nos libertar completamente de todas as amarras financeiras e materiais do mundo profano. Alguns residentes mais antigos começaram a doar seus bens para o ashram, transferir suas economias para contas que Mestre Aurélio administrava em nome da comunidade espiritual. Era apresentado como ato de fé suprema, de confiança absoluta no caminho. Eu tinha um dinheiro guardado que minha mãe tinha me deixado de herança, não era muito, uns 80 mil reais que estava numa poupança. Tinha também um pequeno apartamento que ela tinha comprado quando eu era criança e colocado no meu nome, um kitnet na zona norte de São Paulo que eu alugava e recebia uns 1.200 reais por mês. Mestre Aurélio começou a falar sobre como essas posses materiais estavam criando cordões energéticos que me prendiam ao plano inferior da existência. Num primeiro momento, resisti. Algo dentro de mim dizia para ter cautela,
Mas toda vez que eu expressava dúvida, Mestre Aurélio identificava isso como meu ego tentando me sabotar, como medo bloqueando minha evolução espiritual. Ele nunca pressionava diretamente, era sempre sutil, sempre gentil, mas a mensagem era clara. A dúvida era fraqueza espiritual, confiança total era força. Tinha também a pressão do grupo. Os outros residentes que já tinham feito suas doações eram tratados como exemplos de iluminação, recebiam elogios públicos, eram elevados a posições de mais responsabilidade na hierarquia do ashram. Quem ainda não tinha doado era sutilmente marginalizado, recebia olhares de pena misturados com julgamento, era visto como alguém que ainda não tinha entendido os ensinamentos profundos. Levou mais 6 meses de condicionamento diário até eu ceder. Num ritual especial de lua cheia, na frente de toda a comunidade, anunciei que estava doando minha herança e transferindo a propriedade do apartamento para o ashram. Todos aplaudiram, Mestre Aurélio me abraçou longamente, dizendo que aquele era meu verdadeiro nascimento espiritual, que eu tinha cruzado o portal da transcendência. Naquela noite, eu dormi sentindo que tinha feito a coisa mais importante da minha vida. Os meses seguintes foram estranhos. Por um lado, eu deveria estar sentindo a paz profunda que Mestre Aurélio prometia depois do desapego total. Por outro, começou a crescer dentro de mim uma ansiedade inexplicável, uma sensação de vulnerabilidade que eu não conseguia nomear. Eu afastava esses sentimentos, interpretava como testes espirituais, como última resistência do ego antes da dissolução final. Mestre Aurélio percebeu minha inquietação e intensificou minha programação. Comecei a ter sessões diárias com ele, às vezes 2 por dia. Ele dizia que eu estava passando por uma crise de transformação profunda, que era normal, que precisava de acompanhamento próximo. As sessões ficaram mais intensas, mais íntimas. Ele começou a tocar meu rosto durante meditações, segurar minhas mãos por períodos longos, fazer trabalhos energéticos que envolviam tocar minha cabeça, meu pescoço, minhas costas. Eu me sentia confusa. Parte de mim achava aquilo inadequado, mas ele sempre explicava em termos espirituais. Dizia que estava destravando bloqueios energéticos muito antigos, que o trabalho requeria contato físico, que eu precisava confiar completamente. E eu confiava. Depois de 2 anos seguindo cada palavra dele, eu tinha perdido completamente minha capacidade de questionar. Foi num desses trabalhos energéticos que aconteceu. Estávamos sozinhos no templo de meditação, tarde da noite. Ele disse que precisava fazer um ritual especial para me ajudar a atravessar um portal espiritual importante. Começou tocando minha cabeça, depois desceu para meus ombros, minhas costas. Seus toques ficaram diferentes, mais demorados, mais íntimos. Eu estava deitada de bruços, de olhos fechados como ele tinha instruído, sentindo um desconforto crescente mas incapaz de me mover, como se estivesse paralisada. Ele sussurrou no meu ouvido que aquele era um trabalho tântrico sagrado, que pouquíssimos mestres conheciam essa técnica, que eu estava sendo honrada com um ensinamento milenar. Suas mãos começaram a tocar lugares que definitivamente não eram apropriados, e finalmente consegui reagir. Me levantei num impulso, afastei dele, meu coração batendo descontrolado. Ele manteve aquela expressão serena, aquele sorriso gentil, e disse calmamente que meu ego tinha criado uma narrativa erótica sobre um trabalho puramente espiritual, que eu tinha interpretado mal seus toques curativos. Fiquei tão confusa que comecei a duvidar da minha própria percepção. Ele continuou falando com aquela voz mansa, explicando como a mente não iluminada distorce realidade, como eu tinha projetado meus próprios desejos reprimidos numa situação inocente. No final daquela conversa, eu estava pedindo desculpas para ele por ter interpretado mal, por ter deixado meu ego criar aquela narrativa suja sobre seu trabalho sagrado. Hoje eu reconheço aquilo como gaslighting clássico, mas na época eu estava completamente sob seu controle psicológico. Continuei as sessões privadas, continuei permitindo os toques, me convencendo que tudo era espiritual, que meus desconfortos eram apenas resistências do ego a serem superadas. Isso continuou por meses, escalando lentamente, sempre com aquela camada de espiritualidade cobrindo tudo, sempre com aquelas explicações elaboradas sobre energia Kundalini, sobre trabalho tântrico avançado, sobre iniciações secretas. O que eu não sabia é que eu não era a única. Tinha pelo menos mais 3 mulheres no ashram passando por situações similares, mas Mestre Aurélio era genial em nos manter isoladas umas das outras, cada uma acreditando ser especial,
ser a única escolhida para ensinamentos avançados, cada uma carregando vergonha e segredo sobre os toques inapropriados que éramos convencidas serem sagrados. A virada começou de forma inesperada, quase 3 anos depois que entrei no ashram. Uma nova residente chegou, a Júlia, uma mulher de 40 anos que tinha sido advogada em Porto Alegre e estava recomeçando vida depois de um divórcio traumático. Ela era diferente dos outros, mais questionadora, mais crítica, menos propensa a aceitar tudo sem pensar. Isso incomodava Mestre Aurélio visivelmente, embora ele tentasse disfarçar. Júlia e eu nos aproximamos trabalhando juntas na cozinha. Ela fazia perguntas que ninguém mais fazia, questionava coisas que todos aceitavam como naturais. Por que Mestre Aurélio era o único com acesso às contas bancárias? Por que os residentes veteranos tinham privilégios enquanto os novos trabalhavam muito mais? Por que as mulheres sempre faziam trabalho doméstico, enquanto homens faziam tarefas mais valorizadas? Por que não havia transparência financeira sobre doações? Inicialmente eu a defendi para ela. Explicava tudo com a lógica espiritual que tinha sido programada em mim. Mas as perguntas dela plantaram sementes de dúvida que começaram a crescer silenciosamente. Comecei a observar coisas que sempre tinha normalizado. Comecei a perceber padrões que antes eram invisíveis. Percebi que Mestre Aurélio tinha carros caros registrados em seu nome pessoal, não da instituição. Percebi que ele viajava frequentemente para congressos espirituais ficando em hotéis de luxo enquanto pregava desapego material para nós. Percebi que ele tratava residentes mulheres jovens e bonitas de forma diferente das mais velhas. Percebi que ele punia qualquer questionamento com isolamento social e diminuição de status dentro da hierarquia do ashram. Mas o que realmente começou a quebrar o encanto foi quando ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Estava no banheiro do templo quando Mestre Aurélio e um de seus assistentes veteranos, o Paulo, entraram conversando animadamente. Não sabiam que eu estava ali. Eles falavam sobre estratégias para convencer mais residentes a doar suas propriedades. Riam sobre como uma seguidora específica estava resistente mas que bastava trabalhar seu complexo de rejeição paterno para ela ceder. Falavam sobre isso como se fosse um jogo, uma estratégia de vendas, usando termos como target, conversão, otimização de doações. Não havia nada de espiritual naquela conversa, era frio, calculista, manipulador. Meu estômago se revirou. Fiquei paralisada dentro da cabine, segurando a respiração, rezando para eles não perceberem minha presença. Depois que saíram, sentei no chão gelado daquele banheiro e chorei em silêncio por 1 hora. Algo tinha rachado definitivamente dentro de mim. Era como se finalmente estivesse acordando de um sonho longo e confuso. Mas acordar também era aterrorizante porque significava encarar que os últimos 3 anos da minha vida tinham sido baseados numa mentira, que eu tinha sido manipulada, que tinha doado tudo o que tinha para um homem que me via apenas como fonte de dinheiro. Comecei a investigar discretamente. Passei a prestar atenção em conversas, observar comportamentos, questionar internamente coisas que antes aceitava. Conversei cautelosamente com Júlia, sem revelar muito, testando se ela tinha percebido as mesmas coisas. Ela tinha. Ela também estava desconfiada, também tinha notado inconsistências, também estava começando a ver as rachaduras na fachada perfeita de Mestre Aurélio. Descobri que ele tinha pelo menos 5 processos judiciais movidos por ex-seguidores em outros estados, acusações de apropriação indébita, fraude, abuso psicológico. Descobri que antes de ser guru espiritual, ele tinha sido representante de vendas de multinível, especialista em técnicas de persuasão e PNL. Descobri que o nome verdadeiro dele era Aurélio Gomes da Silva, que nunca tinha estado no Nepal, que toda a história de empresário falido que encontrou iluminação era fabricada. Descobri que ele tinha contas pessoais no exterior, que mantinha relacionamento extraconjugal com pelo menos 3 seguidoras, que usava dinheiro das doações para financiar estilo de vida luxuoso que escondia cuidadosamente de nós. Descobri que havia um sistema complexo de controle psicológico aplicado metodicamente, isolamento de família e amigos, privação de sono através da rotina intensa, restrição de informação do mundo externo, reforço de dependência emocional, punição de pensamento crítico. Eu estava vendo tudo pela primeira vez, e era absolutamente devastador. Tinha doado R$80 mil e um apartamento para um golpista. Tinha cortado relações com meu pai e minha irmã por causa de um mentiroso.
Tinha permitido ser tocada inapropriadamente por um predador que usava a espiritualidade como fachada. Tinha perdido 3 anos da minha vida servindo alguém que não tinha nada de iluminado, apenas talento para explorar pessoas vulneráveis. A raiva começou a crescer. Uma raiva profunda, visceral, ardente. Mas junto com a raiva veio clareza. Eu não podia simplesmente ir embora. Tinha outras pessoas ali ainda sob controle dele, algumas que tinham doado muito mais que eu, algumas que estavam há mais tempo, algumas que estavam sofrendo abusos piores. E tinha meu dinheiro, meu apartamento, recursos que outras pessoas também tinham doado acreditando numa mentira. Foi quando comecei a planejar. Mas não um plano impulsivo de confrontação ou fuga. Um plano cuidadoso, calculado, que exporia tudo e todos ao mesmo tempo. Um plano que desmontaria completamente a estrutura que ele tinha construído e recuperaria o que era nosso. Passei a fingir devoção ainda maior. Me tornei a discípula mais dedicada, mais obediente, mais confiável. Mestre Aurélio ficou tão satisfeito com minha entrega renovada que me deu mais acesso, mais responsabilidades, mais confiança. Passei a ter acesso ao escritório dele, onde ficavam documentos importantes, computadores, arquivos financeiros. Comecei a documentar tudo sistematicamente. Toda vez que ficava sozinha no escritório, copiava arquivos para um pendrive que escondia costurado dentro do forro do meu colchão. Fotografava documentos com meu celular que eu tinha recuperado através de uma desculpa sobre precisar dele para gerenciar redes sociais do ashram. Gravava conversas usando aplicativo que ele não sabia que eu tinha instalado. Coletei contratos de doação, extratos bancários mostrando desvio de fundos, mensagens entre ele e assistentes discutindo estratégias de manipulação, registros de propriedades em nome dele compradas com dinheiro do ashram, fotografias dele em hotéis de luxo e restaurantes caros quando supostamente estava em retiros espirituais simples. Quanto mais eu descobria, mais meu sangue fervia. Mas mantive a máscara. Sorria para ele. Agradecia seus ensinamentos. Participava dos rituais. Conduzia meditações. Trabalhava na horta. Tudo enquanto reunia provas que o destruiriam. Júlia se tornou minha aliada secreta. Ela também estava coletando informações de seu lado. Conversamos em sussurros durante trabalho na cozinha, trocamos notas escondidas, coordenamos nossa investigação. Conseguimos identificar outras 2 mulheres que também tinham sido abusadas por ele, a Carla e a Roberta, ambas envergonhadas demais para falar abertamente mas aliviadas quando perceberam que não estavam sozinhas. Durante 6 meses, construímos nosso caso. Mas precisávamos de algo definitivo, algo irrefutável que não deixasse margem para ele usar sua lábia e manipulação para sair ileso. Precisávamos pegá-lo em flagrante demonstrando sua natureza verdadeira, sem possibilidade de distorcer a narrativa. A oportunidade veio quando interceptei uma conversa dele marcando encontro com corretor de imóveis para discutir venda da propriedade do ashram. Ele estava planejando vender tudo, desaparecer com dinheiro, começar operação nova em outro lugar. Era padrão que ele tinha repetido pelo menos 4 vezes em estados diferentes nos últimos 15 anos. Pegava pessoas vulneráveis, construía comunidade, drenava recursos, desaparecia antes que alguém reagisse legalmente. Foi quando decidi que precisava de acesso ao celular dele. O celular pessoal que ele mantinha trancado, separado do celular institucional que usava para comunicação com seguidores. Aquele celular tinha comunicações com outros cúmplices, talvez até com outras vítimas em outras cidades, talvez provas de crimes ainda piores. Elaborei um plano arriscado. Em noite de ritual intenso, quando todos estariam exaustos de horas de meditação e cânticos, propositalmente coloquei substância natural sedativa leve no chá dele. Nada perigoso, apenas valeriana e camomila concentradas o suficiente para deixá-lo sonolento. Esperei ele dormir profundamente e entrei no quarto dele pela janela que eu tinha deixado destrancada mais cedo. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele acordaria só pelo barulho. Cada rangido do assoalho de madeira parecia explosão. Encontrei o celular carregando na mesinha de cabeceira. Precisei tentar algumas senhas até descobrir que era a data de nascimento dele invertida. Quando desbloqueei, não sabia quanto tempo tinha. Comecei a passar pelos aplicativos de mensagem, tirando fotos da tela com meu celular, mãos tremendo tanto que várias saíram borradas.
Foi naquele celular que encontrei o tesouro de evidências que precisava. Conversas com outros golpistas espirituais trocando técnicas de manipulação. Mensagens para seu contador discutindo como esconder dinheiro de auditoria. E-mails para advogado buscando formas de dificultar processos de ex-seguidores que estavam processando. Fotos dele em festas luxuosas com acompanhantes enquanto pregava celibato e renúncia para nós. Mas o que realmente me fez paralisar foi uma conversa específica com Paulo, seu assistente veterano. Eles discutiam detalhadamente cada residente, analisando vulnerabilidades psicológicas, quanto dinheiro cada um potencialmente tinha para extrair, quais técnicas de manipulação funcionariam melhor com cada perfil. Tinha planilha anexada categorizando todos nós por potencial de extração financeira, nível de sugestionabilidade, probabilidade de questionamento. Meu nome estava lá. Marina. Alta sugestionabilidade devido trauma materno recente. Respondeu bem a trabalho de toque íntimo. Pode ser escalado. Já doou herança de 80k e apartamento. Mas tem irmã em Campinas que é empresária e pode ser próximo alvo se conseguirmos reestabelecer conexão controlada. Manter sessões privadas intensas para reforçar dependência emocional. Li aquilo 3 vezes antes de processar completamente. Eles estavam planejando me usar para chegar até minha irmã, que tinha empresa de eventos bem-sucedida. Eu era apenas ferramenta para eles, meio para fim, objeto a ser usado e descartado. A frieza analítica daquela planilha, a forma como reduziam pessoas a números e estratégias de extração, era de uma crueldade que eu não conseguia processar completamente. Fotografei tudo. Cada conversa, cada documento, cada foto comprometedora. Meu celular ficou cheio de evidências que destruiriam completamente não apenas Mestre Aurélio mas toda a rede de cúmplices que o apoiava. Quando terminei, olhei para ele dormindo tranquilamente naquela cama cara comprada com dinheiro roubado de pessoas que confiaram nele. Senti impulso genuíno de acordá-lo com tapas, gritar todas as verdades, fazê-lo sentir pelo menos fração da dor que causou. Mas respirei fundo. Violência não era a resposta. Exposição pública devastadora seria muito mais eficaz. Saí do quarto tão silenciosamente quanto entrei, voltei para meu chalé com o coração ainda acelerado, deitei no meu colchão e não consegui dormir resto da noite, processando tudo que tinha descoberto. Nos dias seguintes, finalizei o plano com Júlia e nossas outras aliadas. Contatei jornalista investigativa de São Paulo especializada em crimes contra vulneráveis. Enviei todas as evidências para a advogada que topou pegar nosso caso pro bono depois de ver documentação. Arquivei cópias em múltiplas nuvens diferentes para garantir que nada seria perdido. Preparei carta aberta detalhando tudo o que aconteceu para publicar em redes sociais simultaneamente com matéria jornalística. Marcamos exposição para a semana seguinte, durante grande evento que Mestre Aurélio estava organizando com presença de figuras públicas e possíveis novos investidores. Seria momento de máxima visibilidade e mínima possibilidade de abafar escândalo. Enquanto isso, continuei fingindo normalidade, participando de rituais, sorrindo para ele, interpretando o papel de discípula devota. A tensão era quase insuportável. Cada vez que ele me olhava, me tocava, falava palavras de falsa sabedoria, eu precisava reunir toda a força para não vomitar. Mas mantive máscara. Poucos dias faltavam. Apenas mais alguns dias representando o papel que possibilitaria justiça não só para mim mas para todas que ele destruiu. 2 dias antes do evento, ele percebeu que algo estava diferente. Tinha instinto apurado para mudanças em dinâmica de poder, desenvolvido através de anos explorando pessoas. Me chamou para sessão privada urgente, disse que percebeu bloqueios energéticos renovados em mim, que precisávamos trabalhar nisso imediatamente. Entrei naquela sala sabendo que era teste, que ele estava sondando se eu sabia de algo, se representava ameaça. Usei todas as técnicas de dissimulação que tinha aprendido observando ele mesmo manipular outros. Chorei na hora certa, expressei dúvidas cuidadosamente calculadas que ele pudesse resolver para se sentir no controle, pedi mais orientação espiritual, reafirmei minha devoção. Ele relaxou visualmente. Seu ego não permitia que ele acreditasse que alguém pudesse enganá-lo, especialmente uma discípula que ele acreditava ter controle total. Me abraçou longamente, disse que eu estava atravessando portal importante de transformação, que logo tudo faria sentido.
Eu encostei minha cabeça no ombro dele e sorri, pensando em como aquele abraço seria a última vez que ele tocaria alguém sem estar algemado. Na noite anterior ao evento, não consegui dormir absolutamente nada. Revisei o plano mentalmente 1000 vezes, checando cada detalhe, cada contingência. Júlia e eu tínhamos combinado sinais discretos para coordenar nossas ações. A jornalista estava pronta para publicar matéria assim que dessemos sinal. A advogada tinha toda a documentação preparada para protocolar representação criminal na delegacia e ação civil para recuperação de patrimônio. O evento começou ao meio-dia. Chegaram aproximadamente 100 pessoas, entre residentes do ashram, seguidores externos, curiosos, e algumas personalidades locais que Mestre Aurélio tinha convidado para dar credibilidade à operação dele. Ele estava radiante, vestindo suas melhores roupas brancas, sorrindo para todos, apertando mãos, emanando aquela falsa serenidade que enganava tanta gente. O plano era deixar ele fazer a apresentação inicial, deixar ele se expor completamente na frente de todos, construir aquela narrativa de guru iluminado e abnegado, para depois desmontar tudo publicamente de forma que ninguém pudesse negar ou distorcer. Queríamos plateia máxima para a queda máxima. Ele falou por 40 minutos sobre compaixão, serviço, desapego, iluminação. Cada palavra era como veneno disfarçado de mel. Olhei ao redor e vi tantas caras esperançosas, tantas pessoas vulneráveis procurando sentido, procurando salvação, procurando alguém que as guiasse. Meu coração apertou pensando em quantas ele já tinha destruído e quantas ainda destruiria se não fosse parado. Quando ele abriu para perguntas da plateia, era minha deixa. Levantei mão calmamente. Ele sorriu largo quando me viu, sua discípula mais dedicada querendo participar. Me deu a palavra com gesto magnânimo. Fiquei em pé, respirei fundo, e comecei. Comecei agradecendo pelos ensinamentos, pela transformação, pela oportunidade de crescimento espiritual. Ele assentiu aprovando, esperando elogio público. Então mudei tom. Disse que nos últimos meses tinha feito descobertas importantes sobre natureza verdadeira de iluminação, sobre diferença entre mestres genuínos e predadores espirituais, sobre como reconhecer manipulação disfarçada de sabedoria. Vi a expressão dele mudar, sorriso congelar, olhos apertarem tentando entender onde eu queria chegar. Continuei antes que ele pudesse me interromper. Comecei a expor os números. Quanto dinheiro tinha sido doado ao ashram nos últimos 3 anos? Quanto desse dinheiro tinha sido usado para benefício da comunidade versus quanto tinha ido para contas pessoais dele? Propriedades registradas no nome dele compradas com fundos de doações. Viagens de luxo enquanto pregava a pobreza. As pessoas começaram a murmurar. Mestre Aurélio tentou recuperar controle. Disse calmamente que eu estava confusa, que ego estava criando narrativa fantasiosa, que deveríamos conversar em particular. Mas eu não parei. Júlia levantou naquele momento e começou a distribuir cópias impressas de documentos para pessoas na plateia. Extratos bancários. Contratos. Screenshots de conversas. Foi quando projetei na tela atrás dele, usando equipamento que tecnicamente era para a apresentação espiritual dele, algumas das conversas mais comprometedoras do celular dele. A planilha categorizando residentes por potencial de extração financeira apareceu em tela gigante para todos verem. O silêncio foi absoluto. Pessoas leram em choque aquela análise fria e calculista de suas vulnerabilidades sendo exploradas. Mestre Aurélio ficou branco. Tentou desligar projetor, mas Carla, outra das nossas aliadas, estava controlando o equipamento e travou ele. Ele gritou que aquilo era montagem, que estávamos possuídas por forças negativas, que era conspiração contra ele. Mas aí Roberta levantou e começou a falar sobre os abusos sexuais disfarçados de trabalho energético. Depois foi Júlia contando sobre as ameaças veladas que recebia quando questionava finanças. Depois outras 3 mulheres que eu nem sabia que também tinham sofrido abuso se levantaram e compartilharam suas histórias. O cenário virou caos controlado. Pessoas gritando perguntas, alguns residentes defendendo ele inicialmente, outros começando a conectar pontos e percebendo que também tinham sido manipulados, alguns seguidores externos indo embora em choque, alguns pegando celulares para filmar tudo. Paulo, assistente veterano dele, tentou puxar Mestre Aurélio para fora do salão, mas bloqueamos saída. Não ia haver fuga dessa vez.
Foi nesse momento que percebemos que ele tinha deixado o celular dele desbloqueado em cima da mesa, provavelmente na pressa de tentar controlar a situação. Júlia pegou o aparelho antes que alguém pudesse impedir e começou a ler em voz alta mensagens recentes. Mensagens dele combinando venda da propriedade, falando sobre sumir com dinheiro, rindo sobre como seguidores eram patéticos e fáceis de manipular, fazendo piadas cruéis sobre dores e traumas que pessoas tinham compartilhado confiando nele. Aquilo quebrou qualquer resquício de defesa que ainda existia. Até os residentes mais devotos, aqueles que estavam há anos, aqueles que tinham doado tudo, ficaram em choque silencioso processando a gravidade da traição. Mestre Aurélio tentou uma última cartada, disse que aquelas mensagens eram dele testando nossa fé, que mestre verdadeiro às vezes precisa representar papel de demônio para alunos superarem apegos, alguma justificativa esotérica absurda. Mas ninguém estava comprando. Peguei microfone e disse bem claramente que jornalista investigativa já tinha toda a documentação e matéria seria publicada naquela tarde expondo não só ele mas toda a rede de outros golpistas espirituais com quem ele colaborava. Disse que a advogada já estava com representação criminal pronta para protocolizar e ação civil para recuperar patrimônio de todos que tinham sido enganados. Disse que cópias de tudo estavam em posse de várias pessoas e autoridades. Então ameaças ou tentativas de abafar não funcionariam. Vi exatamente quando ele percebeu que tinha perdido completamente. Aquela máscara de serenidade iluminada finalmente caiu e apareceu embaixo que sempre esteve lá. Homem pequeno, mesquinho, assustado, cuja única habilidade era explorar vulnerabilidade alheia. Ele saiu correndo do salão tentando chegar até carro dele, mas vários residentes homens bloquearam caminho. Ficou ali parado, cercado por pessoas que ele tinha manipulado por anos, sem saída, sem desculpas que funcionassem, completamente exposto. Alguém já tinha chamado polícia. Eles chegaram 20 minutos depois e levaram tanto ele quanto Paulo para a delegacia para prestar depoimentos. Nós entregamos todas as evidências para investigadores. Nos dias seguintes, matéria jornalística foi publicada causando escândalo nacional. Outras vítimas de operações anteriores dele em outros estados começaram a aparecer, encorajadas por nossa exposição. O caso virou exemplo em discussões sobre regulamentação de comunidades espirituais e proteção contra abuso religioso. O processo legal foi longo e difícil. Levou 2 anos até julgamento final. Mestre Aurélio, cujo nome verdadeiro todos agora conheciam como Aurélio Gomes da Silva, foi condenado por estelionato qualificado, formação de quadrilha, apropriação indébita e assédio sexual. Pegou 12 anos de prisão. Paulo e outros cúmplices também foram condenados. Conseguimos recuperar parcialmente patrimônio através de penhora de bens e contas dele, embora muito já tivesse sido gasto ou escondido. Mas o dano psicológico foi infinitamente mais difícil de recuperar que dinheiro. Eu passei 3 anos em terapia intensiva processando trauma de manipulação prolongada, abuso de confiança, violência sexual disfarçada de espiritualidade. Tive que reconstruir completamente meu senso de julgamento, minha capacidade de confiar em pessoas, minha relação com espiritualidade que ficou profundamente contaminada. A reconciliação com minha família foi processo doloroso mas necessário. Meu pai me recebeu de volta sem julgamentos, apenas com amor e alívio por eu estar viva e segura. Chorei nos braços dele pedindo perdão pelas coisas horríveis que disse, pelo tempo perdido, pela preocupação que causei. Ele apenas repetia que me amava, que entendia como manipulação funciona, que importante era eu ter conseguido sair. Minha irmã foi mais difícil de reconquistar. E eu entendo completamente. Fiquei 3 anos sem falar com ela, cortei contato brutalmente, rejeitei todas as tentativas dela de manter conexão. Levou tempo e muita terapia familiar para reconstruirmos confiança. Hoje temos relacionamento bom mas diferente, marcado por aqueles anos de ausência. Voltei a morar com meu pai inicialmente porque estava completamente destruída financeiramente e emocionalmente. Eventualmente consegui emprego em organização sem fins lucrativos que trabalha justamente com vítimas de abuso em contextos religiosos e espirituais. Usar minha experiência para ajudar outras pessoas que passaram por situações similares foi parte essencial da minha cura. Hoje, 5 anos depois de tudo, ainda lido com consequências. Tenho dificuldade tremenda com intimidade e confiança. Terapia continua sendo parte semanal da minha vida.
Relacionamentos românticos são complicados porque tenho hipervigilância constante procurando sinais de manipulação. Amizades são construídas devagar porque preciso testar exaustivamente se pessoas são genuínas. Espiritualidade é território que ainda não consegui retomar. Técnicas de meditação que antes me traziam paz agora disparam ansiedade porque estão associadas com memórias do ashram. Qualquer conversa sobre crescimento espiritual, mestres, ensinamentos elevados me deixa desconfortável. Sei que isso é ferida que talvez nunca cure completamente, parte de mim que foi permanentemente alterada pela experiência. Mas também tem transformações positivas. Desenvolvi capacidade quase sobrenatural de identificar manipulação. Reconheço técnicas de gaslighting, love bombing, isolamento progressivo, triangulação, guilt tripping a quilômetros de distância. Uso isso no trabalho para ajudar outras vítimas nomear e entender o que aconteceu com elas. Viro consultora informal para jornalistas e autoridades investigando outros casos de abuso em contextos espirituais e religiosos. Me tornei ativista cautelosa, dando entrevistas ocasionais, participando de documentários, escrevendo sobre minha experiência quando solicitada. Não faço isso para ser famosa ou heroína, mas porque sei que quanto mais pessoas entenderem como esses esquemas funcionam, mais difícil fica para predadores operarem. Cada história exposta é potencial proteção para a próxima pessoa vulnerável procurando sentido e conexão. Aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza. Eu estava vulnerável porque tinha perdido minha mãe, porque estava isolada, porque estava procurando propósito. Isso é humano. O problema não foi minha vulnerabilidade mas predador que escolheu explorar ela. Levei tempo para parar de me culpar, para entender que fui vítima, não cúmplice. Que inteligência não protege contra manipulação sofisticada aplicada sistematicamente por alguém que estudou exatamente como quebrar resistências psicológicas. Aprendi sobre bandeiras vermelhas que deveria ter reconhecido mas fui treinada a ignorar. Líder que se posiciona como única fonte de verdade. Grupo que gradualmente isola membros de relações externas. Doutrina que patologiza questionamento como fraqueza ou problema do questionador. Estrutura financeira opaca controlada por uma pessoa. Níveis hierárquicos onde acesso a líder é privilégio ganho através de obediência. Reinterpretação de desconfortos legítimos como resistências espirituais a serem superadas. Todas essas características estavam presentes desde o início no ashram, mas eu não tinha ferramentas para reconhecer padrão. Agora sei. E tento ensinar essas ferramentas para qualquer pessoa que se aproxime de grupos ou líderes oferecendo respostas fáceis para problemas complexos. Quanto ao dinheiro, recuperei aproximadamente 40% do que tinha doado através da ação civil. Não foi tudo mas ajudou a recomeçar. Usei parte para pagar terapia, parte para ajudar outras vítimas que estavam em situação ainda pior que a minha, parte para me estabelecer em apartamento pequeno mas próprio onde finalmente sinto segurança. O apartamento que eu tinha doado estava em nome de instituição fantasma que Aurélio controlava, e processo para recuperar foi complicadíssimo. No final, ele foi vendido em leilão judicial e valor dividido entre credores e vítimas. Não foi justiça perfeita mas foi o possível dentro do sistema legal. Algumas das mulheres que foram abusadas sexualmente por ele, incluindo eu, movemos ação separada por danos morais. Ganhamos mas ele nunca pagou porque escondeu patrimônio. Declarou insolvência mas todos sabemos que tem dinheiro enterrado em algum lugar, provavelmente contas no exterior em nome de laranjas. É frustração constante saber que ele vai sair da prisão eventualmente ainda com recursos enquanto nós continuamos lidando com consequências emocionais décadas depois. Mas celebro pequenas vitórias. Ele está preso e registrado como criminoso sexual. Nunca mais conseguirá operar ashram ou grupo espiritual legalmente. Sua cara está associada publicamente com fraude e predação. Outros golpistas do tipo pensam duas vezes sabendo que vítimas podem e vão revidar. Cada matéria jornalística sobre o caso é aviso para próximos alvos potenciais prestarem atenção em sinais. A comunidade de ex-residentes do ashram se dispersou. Alguns voltaram para famílias, alguns se mudaram para outras cidades tentando recomeçar com identidades novas. Alguns infelizmente caíram em outras situações de exploração porque padrão psicológico não tinha sido trabalhado. Mantenho contato próximo com Júlia, Carla e Roberta, as mulheres que foram fundamentais na exposição. Nos encontramos periodicamente,
Compartilhamos como estamos lidando, nos apoiamos mutuamente. Júlia voltou a advogar, agora especificamente pegando casos de vítimas de abuso religioso e espiritual pro bono. Carla está em mestrado estudando psicologia de cultos e manipulação coercitiva. Roberta virou fotógrafa documentando histórias de sobreviventes de vários tipos de abuso. Todas transformamos nossa dor em propósito de formas diferentes, canalizando trauma em ação que protege outros. Tem dias difíceis onde me pego pensando nos 3 anos perdidos, na versão de mim que poderia ter existido se eu não tivesse conhecido Aurélio. Penso no apartamento que minha mãe comprou para mim quando era viva, que deveria ter sido segurança financeira mas virou combustível para esquema de predador. Penso em relacionamentos familiares que poderiam ter sido nutridos mas foram cortados. Penso na intimidade e confiança que perdi e talvez nunca recupere completamente. Mas também tem dias onde me sinto incrivelmente forte. Onde olho para trás e vejo que sobrevivi a algo que quebra muitas pessoas completamente. Onde reconheço que tive coragem não só de sair mas de lutar, de expor, de enfrentar consequências de confrontar predador poderoso publicamente. Onde uso conhecimento adquirido através de sofrimento para genuinamente ajudar outras pessoas a evitarem ou escaparem de situações similares. A pergunta que mais me fazem é se me arrependo de ter entrado no ashram em primeiro lugar. É complicado. Claro que parte de mim gostaria de poder voltar no tempo e nunca ter ido naquela primeira palestra. Mas a experiência, por mais traumática que foi, me transformou em pessoa que sou hoje. Me deu compreensão profunda sobre manipulação, vulnerabilidade humana, importância de pensamento crítico mesmo em contextos que se apresentam como sagrados. Me ensinou que espiritualidade verdadeira, se existe, não precisa de guru carismático, doações financeiras obrigatórias, isolamento social ou hierarquias rígidas. Pode ser encontrada em conexões genuínas, autoconhecimento honesto, serviço desinteressado, comunidade horizontal. Não precisa de intermediários cobrando pedágio para a iluminação. Me ensinou que pessoas boas podem fazer coisas terríveis quando estão sob controle psicológico sistemático. Que inteligência não imuniza contra manipulação. Que todos temos vulnerabilidades que podem ser exploradas se predador certo usar técnicas certas no momento certo. Que vítimas não são fracas ou estúpidas, são apenas humanas encontrando predador habilidoso. Me ensinou sobre a importância de manter conexões com pessoas que nos amam mesmo quando não entendem nossas escolhas. Meu pai manteve porta aberta mesmo quando rejeitei ele brutalmente. Isso salvou minha vida eventualmente. Se ele tivesse desistido de mim, talvez eu nunca tivesse tido para onde ir quando finalmente saí. Essa lição sobre amor incondicional, sobre não abandonar pessoas que amamos mesmo quando tomam caminhos que consideramos destrutivos, é talvez mais valiosa que qualquer ensinamento espiritual que procurei. Olhando para o panorama maior, vejo que casos como o meu não são exceção mas padrão infelizmente comum. Brasil tem milhares de líderes espirituais, religiosos e de autoajuda operando sem nenhuma supervisão, sem credenciais verificáveis, sem prestação de contas. Muitos são genuínos e ajudam pessoas autenticamente. Mas muitos são predadores usando linguagem espiritual para explorar vulnerabilidade humana. Não tem regulamentação adequada, não tem proteção legal suficiente para vítimas, não tem educação pública sobre como reconhecer sinais de manipulação coercitiva em contextos espirituais. Sistema legal brasileiro trata esses casos como fraude financeira simples, ignorando o componente de abuso psicológico e controle mental que torna vítimas incapazes de sair ou denunciar por anos. Precisa haver mudança sistêmica. Transparência financeira obrigatória para organizações espirituais que recebem doações. Proteção legal específica para vítimas de abuso em contextos religiosos e espirituais. Educação pública sobre técnicas de manipulação. Tratamento adequado para trauma complexo que resulta de controle coercitivo prolongado. Processo legal que reconheça a natureza específica desses crimes e não apenas categorize como estelionato genérico. Tento contribuir para essas mudanças através de ativismo, consultoria, compartilhamento de história. Mas é trabalho lento e desanimador às vezes. Sistema resiste à mudança. Vítimas têm vergonha de falar publicamente. Predadores são hábeis em evitar consequências. Sociedade frequentemente culpa vítimas perguntando por que não saíram antes, por que acreditaram, por que doaram dinheiro,
como se manipulação coercitiva fosse escolha racional que pode ser simplesmente recusada. Você já confiou em alguém tão completamente que entregou partes essenciais de si mesmo, apenas para descobrir que essa pessoa via você como objeto a ser usado? Como você lidou com vergonha que vem depois de perceber que foi manipulado, com aquela voz interna dizendo que deveria ter percebido antes? Conseguiu reconstruir sua capacidade de confiar novamente, ou isso ficou permanentemente comprometido? Porque eu ainda luto com essas questões todo dia, e me pergunto se existe resposta certa ou se é apenas processo de aprender a viver com cicatrizes que nunca desaparecem completamente mas podem pelo menos parar de sangrar eventualmente.